E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Fernando e a Jenny não vai poder estar aqui conosco hoje, porém a gente não vai fazer um vídeo falando sobre a parte da casa hoje. Nós acreditamos que essa semana a gente já termine a parte da fundação, a gente vai fazer um vídeo mostrando toda essa conclusão para vocês, tá bom? Hoje eu vou trazer um vídeo que eu acredito que seja dúvida de muitas pessoas ainda, que seria o quê? Como financiar o terreno e a construção pela Caixa. E se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, não esqueça de deixar o like, isso realmente é muito importante para fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas ainda que tenham esse tipo de dúvida, tá bom? E aqui no canal, para quem está caindo de paraquedas nesse vídeo, o nosso objetivo do canal é poder estar registrando um pouco do nosso dia a dia, com coisas que possam te ajudar, e a gente está mostrando o diário de obra da nossa casa, tá bom? Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, vou estar falando para vocês aqui, passo a passo, desde o primeiro momento até o último, onde realmente se inicia a obra. E o primeiro passo qual que seria? Vocês procurarem um correspondente da Caixa aí na região de vocês. O correspondente, ele basicamente é uma financiadora que é habilitada pela Caixa para estar podendo fazer esse procedimento. Nesse primeiro momento, vocês não têm a necessidade de ter que se deslocar até o banco para poder estar solicitando esse tipo de serviço. Então, dê uma pesquisada nos correspondentes da Caixa aí na sua região, vá até o local. Nesse primeiro momento, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir uma simulação de financiamento. E aí você explica a modalidade que você quer fazer. No nosso caso, foi o terreno e construção. E nesse primeiro momento, eles vão te pedir alguns documentos para poder principalmente comprovar a sua renda. E uma coisa que é muito importante quando você vai fazer a simulação é que a sua renda ela só pode ser comprometida até 30%. Então, se você tiver empréstimos, financiamentos de carro, estudantis, é sempre importante vocês passarem isso para eles, porque se vocês não passarem alguma coisa, ocultarem alguma informação, na hora que for realizar essa simulação, a Caixa ela vai pegar essas informações dos outros bancos e vai realmente ver que tem mais alguma coisa a mais ali. E aí pode ser que não aprove. Mas mediante a isso, depois de vocês entregarem essas documentações, o correspondente vai montar para vocês a simulação. Assim que ficar pronto, ele vai te falar, ó, deu certo a simulação, conseguimos liberar tanto para você, com um X de entrada. E uma outra coisa que é muito importante é que a Caixa ela não financia 100% do valor. Você vai conseguir financiar até no máximo 80%. Então, esses 20% é um valor que você precisa ter, que o pessoal chama de aporte, é um valor de entrada que você tem que ter ali. Depois que você fez essa simulação, de acordo com a sua renda e com o valor que você pretende financiar, eles vão falar, olha, deu certo a sua simulação, sendo aprovada, essa simulação ela tem validade em todo o território nacional, então não necessariamente você não precisa construir naquela cidade, você pode pegar essa simulação e construir em outro local. E ela tem validade de 180 dias a partir do momento que ela foi aprovada. Então, eles entendem que esse é o tempo que você tem para poder correr atrás do terreno, correr atrás da mão de obra. E agora, qual seria o segundo passo? Vocês procurarem o terreno. Vocês podem fazer isso de duas formas. Procurar o terreno por conta própria, foi o que a gente fez, inclusive, pegar o carro de final de semana, durante a semana, e dar uma olhada nos bairros que vocês se interessam, ou fazer essa escolha junto com a construtora. Normalmente, algumas construtoras já prestam esse auxílio de você comprar o terreno com eles e fazer a construção com eles. Inclusive tem alguns que já têm até os correspondentes da Caixa que prestam serviço para eles. Então você realmente não precisa ficar procurando muita coisa para lá e para cá. Já tem tudo em um local só. Mas aí a dica que eu dou para vocês, que foi o que a gente fez, é uma dica de ouro que vale muito a pena, é procurem o terreno por conta própria. E por que isso? Porque pode acontecer das construtoras embutirem um valor para eles ganharem em cima do terreno e ganharem em cima da construção. Então isso acaba não compensando muito. Então, igual eu falei, no nosso caso a gente procurou o terreno por conta, fomos de bairro em bairro procurando e, é claro, não compramos de corretores, a gente encontrou um terreno diretamente com o dono. E uma coisa que é importante vocês falarem para essas pessoas, se vocês forem comprar diretamente com o dono,
é falar que vocês pretendem fazer esse financiamento de terreno mais construção, porque o pagamento não é feito no ato da assinatura da compra do terreno. Demora um processo que depois eu vou explicar no final do vídeo também para vocês, tá bom? E após selecionar o terreno, uma dica que eu dou para vocês, faça um contrato com o dono, se for diretamente com o dono, ou com uma construtora ou com uma corretora, para assegurar ambas as partes. De que forma? Para fazer com que tanto o dono do terreno, nesse meio do processo, ele não venda para outra pessoa, e como nós também não desistimos do negócio, também para não lesionar o dono do terreno. E com o terreno em mãos, vamos para o terceiro passo, que seria o quê? Contratar a mão de obra especializada. Aqui vocês podem fazer também de algumas formas. Vocês podem contratar o pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, o mestre de obras, tudo por conta. Aí fica a critério de vocês, se vocês já tiverem alguém de confiança, ou contratarem uma construtora também, que vai realizar toda essa parte. Pesquisem, se vocês forem fazer, veja se eles têm essa assessoria, tanto de arquitetos, engenheiros, para realmente que possam atender vocês. Nesse caso, a gente optou em estar fazendo com uma construtora, devido ao nosso tempo, a gente não tem tanto tempo hábil durante a semana para correr atrás, inclusive de comprar materiais de construção, de ficar supervisionando a obra. Então a gente acabou contratando uma construtora que faz toda essa parte para vocês também. E assim como o terreno, se vocês realmente contratarem uma mão de obra à parte, façam um contrato também para assegurar ambas as partes. A construtora, normalmente eles já fazem um contrato com você relacionado ao valor, quanto que ficou esse valor total da obra, como que vai funcionar. E aí uma coisa que já é importante vocês terem um pouco na cabeça nesse processo, que vai inclusive acelerar um pouco, né, ajudar vocês nesse tempo, antes de começar a construção, já tenham em mente mais ou menos o projeto que vocês imaginam da casa de vocês. Isso acaba economizando bastante tempo. No nosso caso, que fechamos com a construtora, quando a gente foi no dia para assinar o contrato, a gente já entregou mais ou menos as ideias e no mesmo dia a gente definiu o projeto. Claro, teve algumas alterações no decorrer desse tempo, mas já era uma ideia que a gente tinha. Então isso já facilita bastante e acaba agilizando esse processo no meio do caminho. E aí, com o contrato assinado com a mão de obra especializada, com os engenheiros, arquitetos ou com a construtora, aí vem a parte da prefeitura, que seria a parte de protocolar o projeto. Por isso que eu falei que é importante vocês já terem em mente o que vocês pretendem fazer, justamente para agilizar isso, porque o processo na prefeitura, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em Indaiatuba, na época que a gente protocolou, estava demorando em média de 30 a 60 dias para esse projeto ser aprovado pela prefeitura. E além desse projeto da prefeitura, a construtora ou quem vocês contrataram tem que começar, inclusive, já a montar o cronograma de obra, né? Que é um cronograma que vai ser seguido através da Caixa, que inclusive vou fazer um vídeo só sobre ele depois, para explicar como funciona realmente esse cronograma. Mas basicamente ele é o quê? Que vai estipular mais ou menos o tempo de obra que vai demorar para sua casa ficar pronta. E isso a construtora também vai entregar depois para a Caixa, né? Isso daí vai ser arquivado tudo dentro do sistema deles. E agora nós vamos para o quarto passo. Depois de feito isso, o correspondente da Caixa vai te enviar um boleto para você fazer o pagamento. O que seria esse boleto? É a vistoria do engenheiro da Caixa. Qual que é a função dele? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que ir lá no terreno que vocês compraram, ele vai avaliar o terreno para verificar quanto realmente esse terreno vale. Se ele vale esse valor que o comprador está pedindo, se realmente não vale. Pode acontecer desse terreno ser avaliado num valor menor. E aí o que acontece? Nesses casos, essa diferença vocês têm que pagar com recurso próprio diretamente para o comprador, ou está negociando essa questão dos valores com ele. Mas isso não é uma coisa que vai acontecer, mas pode ser que aconteça com vocês. No nosso caso, por que eu estou contando? Aconteceu isso. O terreno ele era avaliado em um X valor. No dia que chegou a avaliação, ele foi avaliado num valor um pouco menor. Aí nesses casos, inclusive, vocês conseguem tá tendo a opção de fazer mais uma vez para ele estar reavaliando, para ver se realmente esse valor condiz. E aí o pessoal que era correspondente nosso lá da Caixa, ele acabou ajudando bastante a gente. Eles pegaram os valores médios ali da região, fizeram um documento e mandaram diretamente para o engenheiro. Fez a reavaliação e jogou o valor do terreno um pouco mais alto. Então,
ajudou bastante a gente. A gente teve ainda que pagar um valor de diferença para o dono do terreno, mas a diferença foi bem menor do que seria antes. Então por isso que é importante vocês ficarem atentos a todas essas coisas. Assim que o engenheiro finalizar todo esse laudo, ele vai subir dentro do sistema da Caixa. Tendo aprovado esse laudo, nós vamos para o próximo passo agora. Se vocês forem utilizar o FGTS, é aqui que eles vão pedir agora. Normalmente eles pedem um extrato para verificar o quanto que vocês têm de fundo de garantia e se vocês têm realmente interesse em utilizar. E caso havendo esse interesse, o correspondente vai te auxiliar para estar podendo liberar esse valor para ele poder incluir depois dentro do sistema ali da Caixa também. Normalmente ele já te pergunta isso quando você vai fazer a simulação, se você pretende utilizar o FGTS ou não. E caso você não tenha conta na Caixa, ele também vai estar solicitando a abertura nesse passo. E quando tudo isso estiver pronto, ele vai falar para você ir lá, assinar os formulários para estar protocolando isso tudo dentro do sistema. Que agora entrar na parte de fazer a avaliação dos documentos. Então, uma pessoa responsável da Caixa vai pegar todo esse aglomerado de documentos e realmente vai estar avaliando para ver se tudo está feito corretamente, desde o começo. Se tiver tudo correto as documentações, ele vai dar OK dentro do sistema, o correspondente vai te avisar. E agora nós vamos para o sexto passo, que acredito que é o passo mais esperado de todos, que é onde a gente faz o agendamento da assinatura do contrato com a Caixa. E nesse dia também, o vendedor do terreno tem que ir juntamente com você para estar fazendo essa assinatura. E a partir da data dessa assinatura é que se inicia o cronograma de construção da Caixa. Que aí realmente vocês vão ter certeza quanto tempo que vai demorar para a casa de vocês ficarem pronto. Mas uma coisa que eu tenho que falar para vocês que é muito importante, que inclusive vocês têm que falar isso para o vendedor do terreno, é que todo esse processo leva mais ou menos de 3 a 4 meses estourando. Como é um valor muito alto de financiamento, então realmente a gente entende toda essa burocracia, né, de documentações, que inclusive vão pedir alguns documentos também do dono do terreno, número de matrícula, os documentos pessoais dele também, para ver se está tudo corretamente, se realmente esse terreno é regular, se está tudo certo na prefeitura, se não tem algum débito. E como eu falei um pouco antes, depois a gente vai fazer um vídeo só comentando sobre esse cronograma da Caixa, até porque a gente ainda não deu nenhum mês de construção. Também para a gente poder entender um pouco como funciona esse cronograma e poder passar as informações corretamente para vocês, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou bem maçante, mas são informações importantes para vocês realmente saberem como funciona todo esse processo. Então comenta aí abaixo o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aí também, que a gente vai estar sanando para vocês, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.